101 FM. São 8h07, 8h07. Nós estamos ao vivo agora também pelo nosso Facebook. A gente vai conversar agora com a deputada federal Júlia Zanatta, do PL aqui de Santa Catarina, que assinou na semana passada uma proposta de emenda à Constituição que prevê que o bloqueio de redes sociais de parlamentares seja decidido pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, assim como a perda de mandato parlamentar quando decretado pela Justiça Eleitoral. Deputada, bom dia, seja bem-vinda à programação da 101. Qual a importância dessa PEC para os dias de hoje? Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Café da 101 FM. Uma satisfação falar com vocês. Então, eu assinei essa PEC, assim como outros deputados. A PEC é de autoria da deputada Renata Abreu, do Podemos, que é a presidente do partido do deputado Deltan Dallagnol, que recentemente todo mundo soube dessa notícia, né, que ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí os deputados começaram a discutir se aquilo seria realmente possível o Tribunal Superior Eleitoral cassar o mandato do deputado sem a anuência da Câmara dos Deputados, uma vez que, em que pese seja uma ação desde a época da campanha, né, uma ação na Justiça Eleitoral, hoje ele já é um deputado que foi diplomado, que tomou posse e que estava atuando no seu mandato dentro da Câmara dos Deputados. Isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande, Guilherme, porque, então, qualquer deputado ou senador pode ser cassado a qualquer momento pela Justiça Eleitoral, né? Então, a gente chamou a deputada Renata Abreu, junto com outros deputados, chamaram a PEC, apelidaram a PEC, geralmente a PEC tem apelido, né? PEC contra o revanchismo, certo? E essa PEC, ela altera os artigos 53 da Constituição Federal, que fala sobre a nossa imunidade parlamentar, e o artigo 55 da Constituição Federal, que fala sobre quando e de que forma os deputados poderão ser cassados, e ali está incluído os casos em que a Justiça Eleitoral pode cassar um deputado, né? E dessa forma modificar para que mesmo que a Justiça Federal casse o deputado, passe pela Câmara dos Deputados, para não acontecer o que aconteceu justamente com o Deltan Dallagnol. Sobre as redes sociais, a gente soube que recentemente foram calados vários deputados na rede social, né? Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, por decisão do STF. Então, a gente entende que as redes sociais, e até o Lira falou numa questão de ordem outro dia lá no plenário da Câmara, uma questão de ordem feita pelo deputado Marcos Feliciano, de que as nossas redes sociais são extensão do nosso mandato, porque é a maneira que nós nos comunicamos com as pessoas. Inclusive, tem um entendimento do próprio STF que fala que as nossas redes sociais de parlamentares, né, é extensão do nosso mandato. Então, seria mais para colocar mesmo o entendimento que já existem dentro da Constituição e assegurar mais liberdade de atuação, segurança jurídica aos nossos mandatos. E isso não é advogar para deputados, para senadores, é advogar para o povo brasileiro, Guilherme, que vai para as urnas votar, escolher, exercer sua cidadania e votam, né, num candidato X, Y, gostem as pessoas ou não, as pessoas que estão lá no Congresso Nacional são eleitas, foram votadas, são representantes os senadores representantes mais institucionalmente dos estados, e a Câmara dos Deputados, os deputados representantes do povo. Deputada, posso estar equivocado, porém me parece que Alexandre de Moraes e companhia tem essa preferência um pouco mais alinhada à esquerda brasileira, mesmo devendo ser totalmente isonômico. A senhora acredita que, conseguindo aprovar isso, de certa forma, diminua um pouco essa bola toda que hoje o judiciário está querendo implicar, principalmente sobre a direita brasileira? Olha, Guilherme, eu
Eu espero que sim. Eu não sei a quantas anda a assinatura, né? Geralmente quem cuida disso é quem propôs a PEC, que é a deputada Renata Abreu. Só que é o meu entendimento, como advogada que sou, jornalista, defensora da liberdade de expressão, eu entendo que a Constituição e as leis desse país têm sido desrespeitada há algum tempo, né? E esse desrespeito chegou também nos parlamentares que, repito, são representantes do povo. Enquanto você ataca um deputado, não é o deputado em si, você está atacando todos os votos que ele teve na urna. E o que mais tem que valer numa democracia? Outro dia, o desembargador William Douglas esteve numa audiência pública nossa na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente falava justamente sobre a nossa imunidade parlamentar, a relativização da nossa imunidade parlamentar, e ele falou para a gente como que os deputados, como que essa casa está deixando um único juiz, né, ou alguns juízes, alguns magistrados que não têm voto nenhum, mandar e desmandar no país, enquanto que as pessoas que têm votos, que foram votadas, que de 4 em 4 anos passam pela avaliação da população, estão ficando caladas, né, amedrontadas, perseguidas. Então, a gente está tentando maneiras, Guilherme, não sei se vai vingar, porque, como repito, o desrespeito já chegou, da Constituição chegou num nível muito grave para a democracia, certo? Aí, às vezes, quando eu escrevo democracia na minha rede social, tem gente que me questiona: que democracia, deputado? Certo? Então, a gente está tentando mecanismos aí para a gente tentar coibir certos autoritarismos que têm acontecido. Nós temos hoje no Brasil prisões políticas, certo? Aquelas prisões do 8 de janeiro que eu conheço pessoas que falei com familiares de pessoas que ainda estão lá e os casos são idênticos e não pode haver denúncia idêntica, né, na justiça. Nós estamos acompanhando, agora espero que tenha alguma resolutibilidade em favor dessas pessoas, de alguns inocentes que estão presos. Repito, defendo que os vândalos sejam punidos, defendo sim, mas não da forma que está acontecendo, de perseguir, chamar todo mundo de terrorista. Quando o MST invadia, não eram chamados de terrorista, certo? Não tinha essa perseguição a famílias, enfim, né, essa falta do devido processo legal, falta dos direitos humanos. Então, eu penso que está muito preocupante a situação do nosso país. Deputada, mudando de assunto, a senhora esteve ontem com o governador Jorginho Mello. Como é que foi a conversa com ele, também com o deputado Bolsonaro lá de São Paulo? Sim, nós almoçamos na Casa da Agronômica ali, eu, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é um grande amigo nosso, um amigo que abraçou a minha campanha, abraçou a campanha do Jorginho Mello, quando ninguém acreditava lá na gente, né? Meio político, né? O povo já acreditava. Então, a gente almoçou ontem, foi muito agradável, foi a primeira vez que o Eduardo visitou o Jorginho, depois da eleição, e o Jorginho tem muita gratidão ao Eduardo, né? Assim como outros da família Bolsonaro, eu também. Então, conversamos, ele estava visitando com a esposa a Serra Catarinense, né, em visita estava comemorando o aniversário de casamento, e depois deu uma passadinha ali, falamos rapidamente, depois já pegou o voo para ir embora. Hoje também estarei com o Jorginho Mello saindo da entrevista, vou com ele para a Festa do Divino em Santo Amaro, depois vou para Brusque, enfim... O governo Jorginho Mello, na minha opinião, está indo muito bem. Certo. Deputada, parabéns pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado um trabalho de destaque, de coerência na Câmara, e de fato é isso que falta naquela casa, às vezes me parece, e a senhora consegue se posicionar de uma forma muito coerente. De fato, em nome de todos os catarinenses, nosso muito obrigado, deputada. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço sempre o espaço. Estou à disposição. Quando quiser, é só me chamar. E peço a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho que fiquem firmes. Eu sei que as notícias são ruins, mas a gente não pode desanimar do nosso país, porque é justamente isso que eles querem. A luta que se perde é aquela que a gente abandona, e a gente não vai abandonar a nossa. Obrigada. Muito bem.
Nós conversamos com a deputada Júlia Zanatta, falando ao vivo com a gente aqui no nosso Rádio Café. São 8h17, você está na 101 FM. Junto com a gente, Liberty Auto Center. Olha, gente, no mês do pneu Aro 14 na Liberty Auto Center, só neste mês o seu pneu usado vale desconto e vale dinheiro, aliás, né? O pneu Aro 14